nossos irmãos não estão aqui, porque os irmãos estão trabalhando, e graças a Deus por isso, né, irmãos? Que Deus tem dado saúde para eles, prosperidade, que eles possam trabalhar esse final de ano aí corrido, né? Então, basta nós que estamos aqui orar para com a vida deles, que Deus dê força a eles. Bem, quero que os irmãos abram a Bíblia em Josué, capítulo 24. Quero agradecer você que veio aqui essa noite a esta igreja, talvez convidado por alguém. Tenha certeza de uma coisa: a sua vinda a este lugar não é em vão. Pode ter certeza que está marcado no memorial de Deus. O salmista Davi, no cântico Salmo 84:10, ele diz que vale mais um dia lá nas portas dos átrios da casa de Deus do que estar em qualquer outro 1000 lugares da impiedade, das tendas da impiedade. Então você imagina a alegria que o salmista tinha de estar na casa de Deus. Que você possa ter esta alegria também. Irmãos, depois nós vamos fazer uma oração pela nossa irmã Silvia, ela da Moca, que ela está muito enferma, já há uns 30 dias, está vivenciando vários problemas, e nós vamos orar porque a serva de Deus crê na oração da igreja. Depois eu quero chamar também aqui as famílias, ou quem trouxe alguém, amém? Para nós fazermos uma unção, nós vamos ungir os irmãos aqui no algo que Deus colocou em nosso coração, amém? Se tiver com alguém, se não tiver, nós vamos juntar aí, nós vamos estar ungindo os irmãos. Gostaria que aos domingos você fizesse um esforço de trazer alguém da sua família para nós estarmos não só ungindo, mas pregando a palavra de Deus para ele, amém? Faça esse convite, amém? Com muita luta, dificuldade, eu tenho certeza que você vai conseguir. O melhor convite que nós fazemos a uma pessoa é vir à casa de Deus, porque é um convite sobrenatural. O salmista Davi ficou muito alegre quando convidaram ele a ir à casa de Deus. O cântico diz assim que ele me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, a pessoa lá fora, muitas vezes, a gente fica com medo de convidar, de vir à igreja. Mas nós temos que chamar, porque as pessoas vão fazer outros convites, para que eles possam ir em lugares, muitas das vezes, obscuros. Então, faça o convite para essa pessoa e ajude essa pessoa a vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Josué 24, eu quero ler aqui o verso 14 e o verso 15. Aleluia. Diz assim: Josué faz de novo um concerto com o povo. Diz assim o verso 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja a terra habiteis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero que você, juntamente conosco, no 3, eu quero que você leia esse último versículo: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declarando, amém? 1, 2, 3. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aplauda o Senhor por esta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, é uma palavra muito conhecida nos nossos corações, mas uma palavra de suma importância. A nossa irmã Jaqueline, aqui muito bem, inspirada pelo Espírito Santo, ela falou acerca da morte de Moisés. Josué assume o comando das coisas de Deus, da liderança das coisas de Deus. E a Bíblia nos diz que quando ele chega a essa determinada situação, ele reúne
todos os cabeças de Israel, ele reúne todos os líderes das tribos de Israel, ele reúne todos aqueles que têm departamento, que têm posição, ele chama todos os maiorais, e ele, chamando esses maiorais, ele chama o povo para uma decisão, porque as nossas vidas e o dia a dia, tudo é dentro de decisão. Deus, ele nos deu livre-arbítrio para nós decidirmos, e na nossa vida tudo é uma questão de decisão. Você, quando saiu de casa, você decidiu a roupa que você estaria aqui hoje à noite. Talvez você ficou decidindo qual Bíblia que você ia trazer para a casa de Deus esta noite. Então a vida é decisão. Talvez você ficou lá decidindo se você viria à igreja hoje ou se você não viria à igreja. Então muitos tomaram a decisão de vir à igreja e muitos de não vir à igreja, porque a nossa vida tudo é em cima de decisões. Mas já que você está aqui, irmãos, eu gostaria que você tomasse uma decisão de abrir o seu coração diante da presença de Deus. Você pode tanto não abrir, como você pode abrir o seu coração, mas eu quero te ajudar e convidar você em abrir o seu coração, em tomar a decisão melhor de abrir o seu coração para as coisas de Deus. Você tomou uma decisão sábia em estar aqui nessa noite de hoje, porque Deus, ele tem algo a realizar sobre a sua vida. Então Deus, ele sempre nos chama a nós tomarmos decisões. A vida, ela é assim, de decisões, e muitas vezes são minutos, milésimos de segundo que nós temos que tomar algumas decisões. Então Josué, fazendo essa nova aliança, fazendo essa nova restauração com o povo, Deus dando novamente uma nova oportunidade para o povo, ele chama este povo para tomar esta decisão. E o mais importante de tomar esta decisão, que Deus fala a Josué, e Josué vai comunicar ao povo, e Josué, ele chama os líderes, ele chama os cabeças, ele chama os maiorais, para que ele possa transmitir esta mensagem da parte de Deus. Vou explicar para você. Talvez você ainda não reconheceu a sua posição dentro da sua família, dentro da sua casa, aquilo que Deus, ele estabeleceu, e aquilo que Deus chamou você. Se você está aqui nessa noite de hoje, é porque Deus, ele te chamou. Talvez você esteja dizendo que você é o menor, como Manassés dissera que ele era o menor da casa de Manassés. Talvez você esteja dizendo que você é o menor, mas o menor diante da presença de Deus muitas vezes é o maior, e muitas vezes o maior é o menor. Então, se você está aqui porque você é um escolhido de Deus, Deus, ele tem algo com você. Talvez você ainda, como diziam os antigos, talvez a ficha ainda não caiu de quem você é dentro da sua família, dentro da sua casa. Ainda que você seja o menor, Deus, ele te escolheu, Deus, ele te chamou para você tomar uma decisão, e que essa decisão que você venha tomar venha ser uma decisão em servir ao Senhor. Essa decisão venha ser uma decisão sobrenatural de estar com Deus. Então Deus, ele chama o cabeça, ele chama o maioral. Então ele chamando o líder daquela tribo, o líder daquela tribo vai chamar o líder da casa, vai chamar o pai de família. Então Josué, ele reúne toda a sua família, e ele diz assim: olha, nós estamos passando por uma restauração, por uma restituição. Nós vamos ter uma unção nova, nós vamos ter algo renovador sobre as nossas vidas. Então eu vejo Josué chegando dentro da sua casa, no seu convívio, conversando com a sua esposa, conversando com os seus filhos. Ele diz: olha, é um momento novo, o Senhor diz, para que nós venhamos abandonar todos os nossos deuses, largar tudo que nós tínhamos no passado, a nossa cultura, tudo que nós aprendemos, que nós venhamos seguir novamente. Então ele começa a conversar como cabeça, como pai de família, porque o homem, porque
porque o pai de família, ele é a autoridade dentro da sua casa, ainda no conceito bíblico, ele ainda é a autoridade instituída por Deus dentro do seu lar. Então Josué, ele está trazendo isso para a sua família, dizendo para a sua mulher, dizendo para os seus filhos: nós vamos servir ao Senhor, porque eu vou ter que sair daqui de dentro da tenda, vou ter que ir lá fora e dizer para o povo que a nossa decisão aqui como líderes, como cabeça, a nossa família vai servir ao Senhor. Então eu vou sair lá fora e a mensagem vai ser essa, que nós vamos servir ao Senhor, não só eu, mas toda a nossa casa servirá ao Senhor. Então ele pergunta para sua esposa fechou, então todos nós vamos servir ao Senhor. Ele olha para os seus filhos, e os seus filhos: pai, fechou, nós vamos servir ao Senhor, nosso Deus, o único Deus. Então eles entraram em uma concordância espiritual em servir um Deus só. Talvez você esteja, muitas vezes a esposa fica esperando o marido se converter, muitas vezes o marido fica esperando a esposa e fica assim, o filho esperando a mãe esperando o pai. Mas saiba que você que foi alcançado pela palavra, pela graça, pela presença de Deus, Deus está te chamando como cabeça, Deus está te chamando como uma pessoa que vai levar a decisão para a sua família. O Senhor está falando com você, o Senhor está falando ao seu coração, o Senhor está falando à sua alma, o Senhor está falando contigo nessa noite. Hoje foi você que Deus chamou, ainda que seja pequeno, que seja menor, que não tenha condição, que não tenha estatura. Deus, ele está te chamando para você levar essa decisão em servir ao Senhor nosso Deus, só você, mas toda a sua casa. Algo interessante que a Bíblia ela nos apresenta, que além do rio, ele apresenta para a sua família, além do rio, a vida que nós tínhamos passada. O pai Terá, o pai de Abraão, ele servia ídolos, ele tinha um comércio de deuses a qual ele fabricava, e ele fabricava ídolos. E quando Abraão teve um encontro com Deus, Abraão rompeu com a idolatria, rompeu com os ídolos, e Abraão voltou o seu coração para Deus, e Deus escolheu Abraão. A Bíblia diz que Deus escolheu Abraão para ser o pai daquele povo, daquela nação. Por isso que os judeus até hoje têm Abraão como o pai da fé, tem o pai, a liderança maior, aquele que Deus chamou para tomar uma decisão, aquele que levou todo Israel e todo o povo judeu a uma decisão em servir ao Senhor. Então a Bíblia diz que eles vão deixar os seus deuses, os amorreus, eles vão romper com tudo. O que me chama muito a atenção, irmãos, é que Abraão, ele é filho de um homem cuja tem uma idolatria, tem uma cultura muito forte. Esse homem, ele faz os deuses com a sua própria mão, ele tem um comércio de deuses de barro, a qual ele faz. E a Bíblia, irmãos, vem dizendo que Abraão, ele rompe com tudo isso, porque ele tem um encontro com Deus. Na tradição judaica, diz que Abraão ficou na responsabilidade do comércio do seu pai. E Abraão, quando teve um encontro com Deus, ele quebrou todos aqueles deuses do seu pai, acabou com todo aquele comércio. E o pai dele, indignado, conversando com ele, disse o que aconteceu. Ele disse: olha, aquele Deus maior ali, ele pegou todos os outros aqui e ele destruiu e acabou com todos, porque o Deus maior é o Deus invisível, não é este Deus. Então Abraão estava te ensinando, dizendo para o seu pai que aqueles deuses, ele tinha mão para palpar, para pegar. Irmãos, tinha mãos, mas não pegava, não palpava, como Deus que tem a sua mão que não está encolhida para nos salvar, mas nos salva em todos os momentos. Aqueles deuses tinham olhos, irmãos, mas os olhos dele não podiam enxergar, não podiam ver como os olhos de Deus, que pode nos ver, pode nos enxergar, que nos contempla, que os seus olhos são como chamas de fogo. Eles tinham pés, mas não puderam correr naquele momento, porque só Deus contempla os passos do homem justo na face da terra. Então eram deuses que nada podia fazer. E Abraão disse: pai, os seus deuses são tão grandes e tão poderosos que eles não correram, que eles não
moveram, não se movimentaram. Então Abraão apresentou para o seu pai que tem um Deus invisível, todo-poderoso, que age para com as nossas vidas. Então ele rompeu com aquela cultura. Talvez você tenha achado difícil demais romper com toda a cultura que você aprendeu diante da sua vida, mas quando nós encontramos um Deus verdadeiro, nós rompemos, irmão, com toda a cultura que nos ensinaram, com tudo que podia nos prender a este mundo pecaminoso. Nós rompemos com este mundo e temos um Deus todo-poderoso. Meu irmão, muitos aqui romperam com o seu time de futebol, muitos aqui romperam com a música que gostava, com a dança que dançava, muitos aqui romperam com tudo. Por quê? Porque encontraram um amor maior, um amor poderoso, um amor que supre todas essas coisas. Aleluia. Para pegar alguém, irmãos, que saía às 7 da manhã do domingo para jogar bola, como eu, e voltar muitas vezes para cá às 7 da noite quando voltar jogando futebol, e fazer vir à igreja todos os domingos e ter prazer em estar aqui, em saber que eu tomei a melhor decisão da minha vida, porque a partir dos momentos que eu entreguei a minha vida os domingos em vir à igreja, não só o domingo, mas a quarta, mas a sexta, mas os dias de culto que nós temos, foi a melhor decisão, porque aqui a minha alma recebe a presença de Deus, a graça de Deus. Aquele vazio, ele foi embora, nunca mais ele voltou. Aquela tristeza, ela foi embora, nunca mais ela apareceu na minha porta. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque Deus, ele nos fortalece. Só é fácil romper com a cultura que nós recebemos quando nós reconhecemos e aceitamos este Deus todo-poderoso para as nossas vidas. Você pode achar muito difícil, eu também achava, porque eu era enraizado em todas essas culturas, em todos esses ensinamentos. Mas quando ele entrou dentro da minha alma, entrou dentro do meu coração, ele me conquistou, irmãos. Ele tomou a minha vida. E nós, tomando esta decisão, nós estávamos dizendo para todos que nós deixaríamos todos os deuses, deixaríamos toda a idolatria, e agora nós serviríamos a este Deus. Josué estava dizendo isso, irmãos, queria romper com tudo isso. Eu não sei até onde a sua vida chegou, mas a minha vida chegou a um determinado lugar, que dali do rio, o rio estava aqui, eu estava deste lado. Quando eu encontrei o amor de Deus, eu passei para o outro lado. Quando eu passei para o outro lado, eu tomei essa decisão de andar deste lado e nunca mais voltar para este lado. Então eu tomei essa decisão de andar neste lugar. Josué estava dizendo assim, ó: tudo que passou da além do rio fica para trás. Agora nós vamos andar do rio para cá. A história é toda mudada, toda modificada. Talvez você esteja dizendo aí: pastor, a minha vida não vai mudar, aquela luta não vai mudar, aquela prova não vai mudar. Mas se você tomar uma decisão da frente desse rio para lá, pode ter certeza que toda a história da sua vida será transformada, será mudada. Eu sou muito honrado em dividir o altar com o diácono Paulo, porque o diácono Paulo, eu encontrei ele por muitas vezes na rua caminhando. Ele chegava do serviço, ia para os bares, passava, vinha da minha rua descendo, e quando não vinha subindo, caminhando, irmãos, como vocês veem muitos aí. E hoje ele está aqui lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Talvez você vai dar risada, irmãos, mas quantas vezes eu para passar pelo irmão Paulo, e o irmão Paulo meio caminhando, eu falei: opa, vai para lá, vem para cá. E hoje ele está aqui, irmãos, em passos retos para a glória de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu também achei, irmãos, que aquele bar que eu ficava ali jogando dominó, que eu ficava jogando baralho, que eu ficava jogando sinuca, eu também achava, a sociedade achava que eu nunca ia sair dali, irmão. Quantos domingos voltando do futebol eu perdi ali, meu irmão? Mas Deus, Ele me alcançou, porque para Deus nada é impossível. Quantas vezes eu naquela situação falei: Senhor, quando que eu vou parar com esta vida? Quando eu vou parar com essas trevas? Eu nunca imaginava que o amor dele pudesse me alcançar de tal forma, de tal maneira, que ele conseguiu me tirar daquele lugar. Hoje muitas vezes eu passo lá e falo: meu Deus, já se foram 15 anos, eu saí dessas trevas, estou na luz, e muitos ainda estão
sua vida, perdendo a sua alma. Porque para Deus nada é impossível. Nós temos que acreditar, mas nós temos que tomar uma decisão. Irmão, eu precisei ser radical. Para você ter uma mudança, muitas vezes você precisa ser radical. Eu fui radical, vou dizer para os irmãos, ao extremo. Eu tirei tudo de dentro da minha casa. Eu fiquei sem nada. CD, DVD, tudo, irmãos, que era idolatria, paganismo, eu limpei. Eu falei, Senhor, se é para começar da além do rio para cá, tudo novo o Senhor vai fazer. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Até aqueles álbuns de fotografia, aquelas rasguei, foi tudo novo. Uma nova pessoa, novidade de vida. Muitas vezes nós ficamos nos prendendo a essas coisas. Não é fácil. Você vai lá pegar a sua coleção lá da banda, do conjunto, sei lá de quem você gostava, e você destruir aquilo com maior prazer, porque você encontrou um amor maior que supre aquilo. Eu tinha um conjunto que eu amava lá no mundo, tinha um coração apegado. Eles tinham quase 30 anos de carreira, quase 30 LPs. Aí quando eu cheguei na presença de Deus, Deus falou, não tem problema não, meu filho. Aqui tem um Voz da Verdade, vai para 30 anos de carreira, quase 30 LP, e nós vamos fazer uma troca. Eu falei, Jesus firmou. Quando bati, que eu ouvi o primeiro louvor do Voz da Verdade, eu falei, Jesus, obrigado. Jesus supriu a minha necessidade. Aleluia. Então não tem desculpa, irmãos, para quem quer ter mudança de vida. Vou dizer para os irmãos, me arrependo de não ter vindo antes, não ter tomado essa decisão antes de estar na presença de Deus. Porque eu venho aqui com prazer, irmão, servir ao meu Deus e agradecer ao meu Deus. Você tem que agradecer Ele todos os dias da sua vida. Você já agradeceu a Deus hoje? Você sabe quantos livramentos você já teve este ano para agradecer a Deus? Deixa eu conhecer aqui quem teve, pelo menos que lembra 3 livramentos este ano. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá. Olha aí, tá vendo? Pelo menos 3 livramentos. Eu tive um hoje, 5h30 da manhã. O cara entrou na contramão, irmãos, lá no Oliveira, e o carro apareceu do nada. Eu freiei, só deu um espacinho dele passar, e eu tive que tomar a decisão de frear, e ele tem uma decisão de tirar da minha porta e passar. Eu tinha deixado a minha esposa lá na estação, e eu estava preocupado, porque de domingo a condição é difícil, né, irmãos? Falei, vai que ela não pega, eu tenho que levar ela lá no metrô. E eu fiquei preocupado, aí ela me ligou. Ela falou, você pode ficar despreocupado, o trem está de 15 em 15 minutos. Aí ela falou assim, pode ir em paz. Irmão, na hora que ela bateu essa palavra, pode ficar sossegado, vai com Deus. Isso que ela falou, vai com Deus e vai em paz. Na hora que bateu aquele em paz, irmãos, você que conhece a Deus, as coisas de Deus, eu tremi. Eu falei, rapaz, por que ela declarou uma palavra tão forte dessa 5h30 da manhã? Pode ir embora e vai em paz. Foi caso de desligar o telefone, a situação aconteceu. Deu tempo de parar uns 2 minutinhos, eu liguei para ela novamente, falei, palavra forte que você falou. Você falou para mim, em paz, eu vim em paz. O poder da palavra de Deus, o poder de você declarar a palavra, irmãos. A última vez que eu tive um acidente, a mãe da minha sogra disse assim, a gente estava saindo, ela sempre fala quando você está saindo, qualquer um que está saindo, ela fala, vai com Deus, que Deus te abençoe, que te guarde, te leve, te leve em segurança. A última vez que ela falou, que eu estava entrando no carro, eu falei, meu Deus, muito forte. Que a gente sente o impacto, irmãos. Quantos livramentos Deus Ele não te deu, irmãos? Aí muitas das vezes para você um sacrifício está aqui para render a sua alma diante da presença de Deus, para guardar a sua família. Um só que está orando aqui dá livramento para muitos da família, meu irmão. E quantos livramentos nós recebemos através da oração de um só justo. Quem aqui nunca aconteceu de precisar fazer uma oração desesperadora? É agora, vou orar, fala com Deus no ônibus, na condução,
Naquele momento difícil, você aprende a falar com Deus. Deus, Ele te guarda. Deus, Ele te dá um livramento. Então nós precisamos tomar a decisão. Não é só por nós. Josué diz assim, eu servirei. Eu sei disso que eu servirei ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão sempre é nossa, porque a salvação, ela é individual. Então muitas vezes, irmãos, você precisa vir pelo seu esposo, você precisa vir pela sua família. E muitas vezes, meu irmão, nós não entendemos. Quantas vezes eu estou aqui na igreja e os vasos de Deus são usados aqui e falam, Deus está dando livramento para um dos teus. Eu falei, Jesus, eu creio e tomo posse. Então nós precisamos estar firmados nele. É o que Josué estava fazendo, tomando uma decisão: servir ao Senhor de todo o coração. Em Josué, em servir ao Deus Todo-Poderoso, em fazer uma aliança com Deus, algo me chama a atenção aqui. Vai lá no versículo 14, 24, 14. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi o Senhor com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quais serviram os seus pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Servir ao Senhor é estar diante da presença dEle. É você saber que você precisa servir ao Senhor. Você está aqui, você está servindo ao Senhor. Você está servindo ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Você entregou a sua vida. Agora é necessário nós entregarmos a nossa família nas mãos de Deus. Irmão, tem uma oração mais poderosa, mais justa, mais reta do que a oração de mãe? Tem algo mais forte do que uma oração de mãe? Nós precisamos, irmãos, guardar a nossa família. A Bíblia diz que Davi, em Ziklag, em 1 Samuel 30, a Bíblia diz que Davi, ele sai à batalha, ele sai a conquistas. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos ter uma vida social, nós precisamos ser abençoados, mas nós nunca podemos esquecer do nosso Deus. Porque Davi saiu à guerra, Davi estava conquistando, Davi estava crescendo, Davi era rei de Israel, Davi era reconhecido, mas Davi estava esquecendo da sua família, da sua casa. Paulo ensina lá a Timóteo, ao jovem Timóteo, ao pastor Timóteo, ele ensina uma grande lição. Timóteo, não é só viver pregando a palavra, não é só viver fazendo a obra de Deus. Aí ele dá um conselho para ele: se você não cuidar da sua família, você vai ser pior do que o incrédulo, e você vai estar negando a sua fé. Olha a importância de nós não só fazermos a obra, não só estarmos na igreja, não só louvarmos, não só pregarmos, não só orarmos, mas o apóstolo Paulo ensina a Timóteo: Timóteo, cuida da sua casa, cuida da sua família. Então você vai ser igual ao incrédulo, você estará negando a fé em Deus. Então Davi, quando ele sai à batalha, mesmo no nome de Deus, fazendo as coisas de Deus, estando na igreja, trabalhando na obra, nós não podemos esquecer da nossa família, esquecer da nossa casa, meus irmãos. E muitas vezes nós nos envolvemos e nos esquecemos que a maior herança, que o maior ministério que Deus nos deu é a nossa família, é a nossa casa. Então Davi, ele vai àquela batalha. Quando Davi retorna, a cidade está pegando fogo. Saquearam a cidade e levaram as suas mulheres cativas, levaram os seus filhos cativos. Eles ali tiraram a saúde de Davi, porque Davi ficou angustiado. Irmãos, angústia é a entrada de muitas das enfermidades. Quando nós estamos muito angustiados, nós temos que nos envolver com Deus,
para que essa angústia ela saia da nossa alma, porque a angústia é a porta de muitas enfermidades. Você vai ficando angustiado, daqui a pouco oprimido, daqui a pouco depressivo, e as enfermidades vão tomando conta da sua vida. Davi, ele perdeu do lado financeiro, a cidade toda perdida, perdeu tudo financeiramente. Ele perdeu a sua família, as suas mulheres foram levadas cativa. Ele perdeu quase na totalidade a sua saúde com a sua angústia. Então Davi, ele foi perdendo tudo, até os amigos de Davi viraram inimigos. 600 homens que estavam ao lado de Davi, que lutavam com Davi, que Davi poderia contar com eles, se voltaram contra Davi e queriam apedrejar a Davi. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder não só a nossa alma, mas perdemos toda a nossa família. Então era o que Josué estava ensinando, era o que Davi, ele aprendeu. Presta atenção, Davi perdeu financeiramente, foi saqueado, perdeu tudo, perdeu a sua saúde, perdeu o seu casamento, suas mulheres foram levadas, perdeu seus filhos cativos, e ainda aqueles que eram amigos se tornaram inimigos. Aí eu marquei aqui, irmãos, para nós vermos como uma coisa é tão espiritual. Jó era rico, ele também perdeu tudo, toda a sua riqueza. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu a sua mulher que pediu para ele negar a Deus. Jó perdeu seus filhos que morreram. Jó perdeu os amigos que viraram inimigos, foram para aconselhar e viraram inimigos. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós perderemos tudo, se nós não cremos e acreditarmos que nós temos que servir esse nosso Deus. Vou terminar dizendo para os irmãos, nós que estamos na igreja servindo a Deus, pastor ama crente na igreja, pastor fica triste, fica angustiado quando não vê crente na igreja, quando não vê a igreja com todos os irmãos. Mas muitas vezes nós temos que entender e aprender a compreender que todos devemos cuidar da nossa família e da nossa casa. E eu aprendi algo com Deus. Primeiramente, para nós servirmos a Deus, nós temos que ter um encontro com Deus e Deus tem um encontro conosco. Incondicional. Servir a Deus. O que eu estou dizendo com isso? Quando nós temos problemas, temos dificuldades, nós temos igual Jó. Perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus. Davi perdeu tudo, viu toda aquela situação, mas não perdeu a fé em Deus. Muitas vezes, irmão, nós arrumamos e queremos arrumar desculpas para sair da presença de Deus, para sair da igreja, para largar os nossos afazeres. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é Deus. Se você teve um encontro com Deus e Ele tem um encontro com você, meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso. O seu negócio é com Deus. Então, irmãos, não vamos misturar as coisas. Entender que o nosso amor é incondicional com Deus. Jó, o seu amor incondicional era com Deus. A sua mulher tentou influenciar. Até quando você vai conservar essa sua fidelidade, essa sua fé? Abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e vamos morrer. E morre. A maior força e influência da mulher, mas Jó conhecia a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Quando nós conhecemos